Eu precisava muito desabafar e saber uma opinião de fora. Em 2023, eu tenho o sentimento que a minha vida ela estava andando. Foi o momento em que talvez eu tenha me sentido mais realizada de todos. Eu estava com 18 anos, passei na faculdade pública de ciências contábeis. Papo de 2 meses, mais ou menos, eu já comecei a trabalhar na área. Além de que eu também trabalhava no pet shop da minha mãe, e eu era uma menina assim, que eu tava nativa, eu tinha rotina, eu tinha foco, eu tinha disciplina. O sentimento que minha vida tava andando, que eu tava trabalhando, que tava tudo dando certo, né? Que as coisas estavam acontecendo, que eu tava construindo o meu futuro, e aquilo me fazia muito bem. 2 anos depois, quando eu fiz 20 anos, eu tava navegando pelo Instagram, encontrei um cara que a gente meio que foi namoradinhos, mais ou menos com uns 13 para 14 anos. A gente começou a conversar e em uma dessas atualizações da vida um do outro, ele me falou que ele tinha mudado de estado, que ele tinha casado e tinha divorciado da mulher, né? E naquele momento, eu achei até assim, nossa, caraca, né? Mas a gente batendo papo e a gente começou a se falar. Não tínhamos nada sério, era o tempo inteiro conversando, mas as conversas passaram a ser sem exceção. Era conversar todo dia, de todo dia começou a ser toda hora, de toda hora começou a ser de ligação, e era uma coisa muito presente. A gente, mesmo à distância, começou a ser muito presente. Ainda assim, ele morava em outro estado e eu sabia que a gente não tinha nada sério até então. E eu tinha meio que um envolvimento com o rapaz da minha cidade, mas, tipo, era uma coisa mais assim, não tinha nada sério entre nós. E aí, beleza, eu continuei conversando com esse rapaz e um dia ele me deu a notícia de que ele estaria vindo para nossa cidade para poder visitar a família dele, o que eu achei incrível, porque nós poderíamos marcar, nos vermos, né, estarmos juntos, e assim aconteceu. Ele veio, a gente ficou junto, foi super agradável, foi muito bom. Nossa, foi uma coisa tão agradável que depois eu fiquei com aquele sentimento de tipo, não quero ficar com mais ninguém. Tipo, a gente fazia praticamente o tempo inteiro, tudo juntos, né? Conversava e falava e tudo muito ali um do lado do outro, mesmo com a distância. Só que mesmo ele vindo e a gente ficando, não houve nenhum pedido de namoro, a gente não tava juntos, né? Era uma coisa meio que indefinida. E aí eu encontrei com esse cara que de vez em quando nós ficávamos. E durante um papo ele me deu um beijo assim, não era algo que eu esperava, não foi uma coisa pretensiosa, aconteceu um beijo. E naquele momento eu percebi que realmente eu não queria ficar com mais ninguém, que eu tava gostando desse meu relacionamento à distância, o que eu estava construindo com esse cara. Só que como a minha cidade é muito pequena, ele ficou sabendo que eu tinha dado um beijo nesse rapaz, que a gente tinha, né, ficado. E ele foi totalmente desnecessário comigo, começou a falar que pensava que eu era uma mulher de valores, que eu era do mundo, sabe? Uns papos meio sem pé nem cabeça, o que pra mim não fazia sentido nenhum ele tá me cobrando aquilo. Não houve um pedido de namoro, a gente não tava junto, não tinha por que ele tá me cobrando disso, né? Achei um pouco desnecessário, só que a gente já tinha uma relação tão boa e tão tranquila, a gente tava construindo uma relação tão agradável que a gente conversou, pontuamos algumas coisas, né? Deixamos algumas coisas mais esclarecidas entre a gente e meio que nos resolvemos. E aí a gente continua a nossa relação normal. A partir daí, ele começou a meio que reclamar de algumas coisinhas, do tipo, eu não gosto muito dessa amizade, eu acho que essa amizade é uma influência pra você, porque não queria que você fosse com fulano, porque esse fulano pode fazer não sei o quê. E aí, de pouco a pouco, sei lá, eu só comecei a afastar dos meus amigos, sabe? Comecei a me distanciar das pessoas, eu comecei a não responder, eu comecei a não dar mais moral para essas pessoas, até para passar essa segurança para ele. Dizem que relacionamento é sobre abdicar, é sobre ceder. Então eu estava fazendo aquilo que eu acreditava que seria mais saudável para nossa relação. Até que em dezembro do ano passado, eu decidi que iria para lá, para a cidade dele, né? Eu fui no dia 20 de dezembro e fiquei até dia 12 de janeiro. E aí, eu cheguei lá, fui,
tava lá com ele e nesse período que eu fiquei na cidade dele, fui muito bem acolhida ali por ele, pelos amigos dele, pelos familiares dele, resolvi fazer uma entrevista de trabalho e passei. No que eu passei, eu decidi ir para a cidade dele. E aí eu peguei e foi uma mudança muito radical. Gente, por quê? Porque eu tava saindo da casa dos meus pais e indo morar com ele, né? Eu tava numa nova cidade, longe dos meus familiares, dos meus amigos, da minha naturalidade, daquilo que eu conhecia, né? Pro desconhecido, pessoas que eu nunca vi, ambientes que eu não conheço. E uma coisa assim que mudou fatalmente dentro de mim é que eu saí de uma faculdade pública para ir para uma EAD. O que, gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E agora eu tô aqui. Eu tô dentro de um relacionamento onde o sentimento que eu tenho é que eu não vou evoluir, sabe? Por mais que eu goste de estar aqui, por mais que eu olhe, eu sinto muita dúvida do que eu sinto. Eu me sinto extremamente perdida. Eu paro para estudar, não sai nada. Não sai nada. Eu tento ler, não entra informação na minha cabeça. Eu não consigo estudar, eu não consigo me dedicar, eu não consigo ter uma rotina, eu não consigo evoluir. O sentimento que eu tenho é que a minha vida tá parada. O sentimento que eu tenho é que eu não tenho pra onde ir aqui, sabe? Que eu não tenho como crescer. E por incrível que pareça, ele é um cara que me incentiva em tudo. Ele me incentiva no curso, na faculdade, né? Eu tô recebendo agora seguro-desemprego. E aí, mas eu quero continuar estudando, eu quero procurar um curso, eu quero fazer uma coisa. Mas ele não, ele quer que eu fique em casa estudando e eu não quero isso pra mim, sabe? Isso tá me deixando totalmente fora de mim. É como se eu tivesse, sabe, tipo, deixado uma versão linda, bonita, que tava florescendo para trás e agora eu tô aqui murchando cada vez mais, me sentindo cada vez mais perdida. E eu não sei o que eu faço. Eu não sei se, como é muito recente a minha mudança, não seria desespero voltar agora, sabe? Parecer que eu não tenho determinação nas escolhas que eu faço, o sentimento que eu tenho às vezes é que as pessoas podem me interpretar como se eu estivesse desistindo ou fracassando, e não é sobre isso. E por mais que eu goste dele, eu não sei o que fazer. Eu deixei todos os meus amigos, eu deixei todas as pessoas para trás, eu deixei tudo para trás, uma mudança tão radical, para agora eu não ter certeza se é realmente isso que eu quero, mas que eu sinto que eu não estou sendo feliz, eu não estou sendo feliz. Oi, minha Cats, tudo bem? Uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal é que amor é uma escolha, e que a gente ama quem a gente admira. E por mais que você admire o seu parceiro, você tem que se perguntar se você tem admiração por você mesma, se você se sente alguém admirável. Porque se você não tiver amor próprio, você não consegue dar amor aos outros, sabe? Isso pode se tornar carência, pode se tornar dependência, você pode perder a sua identidade, e é muito sério. O conselho que eu te dou, antes de você fazer essa movimentação brusca novamente de voltar para sua cidade, é buscar uma psicoterapeuta, começar um tipo de acompanhamento para ela poder te trazer todos esses pontos e vocês terem expectativas e quebras de expectativas. Assim você consegue entender que pode existir um caminho de onde você tá para frente a ser percorrido, sabe? E muitas vezes esse caminho andar para frente também é sobre você voltar para sua cidade, né? A gente tem uma visão que voltar para nossa terra é algo ruim, que voltar para nossa terra é regredir, que voltar para nossa terra é fracassar. Mas quando a gente cumpre uma vontade, um propósito e a gente sente que a gente não tem para onde crescer, às vezes o passo para frente é voltar para casa. Então não se sinta mal, não se sinta culpada, não se sinta perdida se você tiver que fazer essa movimentação para se salvar, tá bom? Mas eu acho viável você ter esse acompanhamento, porque um psicólogo vai conseguir analisar melhor os detalhes da sua história e talvez um ajuste na sua rotina já seja o suficiente para você se sentir viva novamente. Às vezes a faculdade EAD é algo que está te desestabilizando completamente, estudar algo que a gente não ama, num lugar que a gente não gosta, de um método que a gente não se sente confortável, é impossível. Eu faço faculdade de psicologia e te digo, tem métodos e métodos, tem
tem maneiras e maneiras. E as aulas EADs são extremamente cansativas. Eu sou apaixonada no presencial. Assim como tem pessoas que odeiam o presencial e não... Nossa, para elas estar numa sala de faculdade é a pior coisa que existe. Então você tem que se entender sim, você tem que se encontrar como pessoa, entender o que te faz bem, o que te faz saudável, o que te faz sentir viva, o que você tem que fazer para você voltar a se olhar com esse olhar de amor e de admiração, e talvez esses ajustes funcionem de onde você tá e você continue com o seu relacionamento e as coisas fluem do jeito que tem que fluir. Mas lembre-se, dar um passo para frente e voltar para casa não é regredir na vida, tá bom? Você tem todo o meu apoio do mundo se esse for o seu caminho. Deixe nos comentários o que você achou dessa história. Ela disse que precisa de uma visão de fora, então dê a visão de vocês, que às vezes, né, gente, eu gravo muitos vídeos por dia, às vezes passa batido aqui algum conselho super maravilhoso que vocês podem dar para ela. Me manda sua história, se você também saiu da sua casa, da sua vida, da sua faculdade, por conta de um relacionamento, para eu poder trazer aqui pro canal. Histórias, canal de curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo.